Boa noite, Toninho. Tudo bom? Beleza para vocês aí? Beleza, e você? Quando você chegar, para começar a fazer Caminhãozinho, então tá ótimo. Tá bom, né? Alguém vai tocar uma viola para nós hoje, olha lá. Quem? Olha lá a viola lá. Deixa, tá quietinho ali. Né? Então vamos lá então, né? Vamos no livro Caminho, Verdade e Vida, o capítulo 169. Sim, tá humilde para mim. Você vai pegar, dona Isabel? Não, os meus não sei nem onde que tá. Tá aqui nessa bagunça. Pode ler, Pedro. No quadro real. Dá-lhe a tua palavra e o mundo o aborreceu. Não, desculpa. Dê-lhes a tua palavra e o mundo os aborreceu, porque não são do mundo, assim como eu do mundo não sou. Jesus, João 17:14. Aprendizes do Evangelho, à espera da facilidade humana, constituirão sempre assembleia de engano voluntário. O Senhor não prometeu aos companheiros, senão continuado esforço contra a sombra até a vitória final do bem. O cristão não é flor de ornamento para a igreja isolada. É sal da terra, força de preservação dos princípios divinos do santuário do mundo inteiro. A palavra de Jesus, nesse particular, não padece qualquer dúvida. Se alguém quiser vir após mim, renuncie a si mesmo, tome a tua cruz e siga-me. Amai vossos inimigos, orai pelos que perseguem e caluniam, bendizei os que se maldizem, emprestai sem nada esperardes. Não julgueis para que não sejam julgados. Entre vós, o maior servo é o maior servo de todos. Buscai a porta estreita. Eis que vos envio como ovelha ao meio de lobos. No mundo tereis tribulações. Mediante afirmativas tão claras, é impossível guardar em Cristo um doador de vida fácil. Ninguém se aproxime dele sem um desejo sincero de aprender e melhorar-se. Se o cristianismo é a esperança sublime, amor celeste e fé restauradora, é também trabalho, sacrifício, aperfeiçoamento incessante. Comprovando suas lições divinas, o Mestre Supremo viveu, servindo e morreu na cruz. Eu peguei batalha. Eu vou lá buscar um. Ficar lá jogando. Então vamos lá para a nossa prece inicial, né? Vamos colocar o nosso pensamento a Jesus, agradecendo a oportunidade de mais estudo em nossos lares, pedindo aos nossos mentores que estejam conosco, que possam nos intuir e aprender um pouco mais essa lição divina que estamos aqui no estudo sistematizado, aprofundado da doutrina espírita. Pedimos também que durante os estudos possamos entender as entrelinhas e absorver o máximo necessário. Nessa oportunidade também pedimos pelos nossos irmãos que passam por essa dificuldade, nessa tribulação que se encontra na pandemia, em especial aqueles que já desencarnaram, que estão ainda sem saber o porquê, e pelos seus familiares que estão aqui ainda atribulados com a perda de um ente querido. Agradeço, Senhor, por estarmos hoje reunidos e que possamos, cada dia mais, estarmos prontos para atender a necessidade daqueles que tanto necessitam. Que assim seja, graças a Deus. Que assim seja, graças a Deus. Graças a Deus. Nós vamos para... Então, nós estamos no roteiro 7, lá na página 111, e na página da Dona Isabel e do Vitor é 109. É 113, não? 113. 113 é isso mesmo. E em qualquer cidade ou aldeia, não é isso? Meu também é 113.
Em Dona qualquer... Isabel e Vitor é 113. E nosso é 111. Ô, Vitor, a leitura é sua. Ô, Dona Isabel, você quer ler? Não, deixa o Vitor ler. Então tá bom. Eu vou começando, aí se alguém quiser, aí é só falar comigo que eu dou uma paradinha e passo a bandeira. Tá bom, Ok. pode ir. Então vamos lá. E em qualquer cidade ou aldeia em que entrares, procurai saber quem nela seja digno, e hospedai-vos aí até que vos retireis. E quando entrardes em alguma casa, saudai-a. Está lá em Mateus capítulo 10, versículos de 11 a 2. E em qualquer cidade ou aldeia. Jesus mostra que não devemos ter preferência ou preocupação quanto ao local onde o bem deva ser realizado, pois em todos os lugares existem espíritos necessitados, nos ambientes pobres ou nos prósperos, em pequenas ou grandes localidades. Da mesma forma, quando estamos identificados com a mensagem do Cristo, somos convocados a agir sem discriminações, nos colocando à disposição do próximo, seguindo as determinações do alto. A cidade é constituída por aglomeração humana de certa importância, localizada numa área geográfica circunscrita, organizada e com infraestrutura essencial à sobrevivência e às facilidades da vida de seus habitantes. A aldeia é uma povoação de pequenas proporções, rural, menor que uma vila. Em geral, é local onde há construções simples e econômicas. O texto evangélico não discrimina o tamanho ou a qualidade do local, mas enfatiza a necessidade de nos mantermos filiados a pessoas dignas, favorecendo assim a manutenção do plano vibratório elevado. Se na dinamização e distribuição dos recursos espirituais somos convocados a sair de nós mesmos na busca de solução e superação dos problemas que nos são inerentes, necessitamos, por outro lado, entrar território adentro da aldeia íntima, selecionando conceitos, pensamentos e tendências, sem prescindir da vigilância. Continuamos ou damos uma paradinha aqui para poder comentar? Ele é grande, né? Mas eu acho grande. Acho que é bom, né, dar uma... Que nesse início ele pegou e falou sobre a cidade, né, e a aldeia, fez colocou ali a diferença entre o que é cidade e o que é aldeia, né? E explicou, né, as diferenças, isso geograficamente falando, né? isso. E aí acaba que ele mostra que existem diferenças físicas, né, entre a cidade e a aldeia, mas que no sentido que Jesus colocou ali, né, não seriam, no caso, diferentes do objetivo pelo qual ele tem, né, de estar ali adentrando aquela cidade ou aquela aldeia. Boa noite, Silvério. Tudo bom? Boa noite, Silvério. Boa noite, pessoal. Tudo bem? Boa noite, velho. Boa noite, Silvério. Qual página que tá, Vitor? É a página 111. 111 no livro novo. Aí no finalzinho lá ele pega e fala que às vezes quando nós temos, né, que buscar recursos espirituais, a gente às vezes tem que olhar para dentro,
olhar para esse texto, né, como se essa aldeia fosse uma aldeia íntima, né, dentro de nós mesmos, para poder buscar esses recursos. Mas alguém entendeu alguma coisa? Né? Interessante essa explicação, né? Porque a gente às vezes não faz muita diferença, sabe, do estilo, né? Da condição, porque sabemos que a aldeia é uma aglomeração menor e cidade, né, é muito maior, lógico. Mas quantas, né, quanta coisa assim tem em aldeia e em cidade. A aldeia, a gente pode dizer que é uma aglomeração, por ser essa aglomeração menor, parece que as pessoas são mais conhecidas umas das outras, porque às vezes uma cidade, um local pequeno, uma comunidade menor, às vezes até são parentes, tal, e dá para, né, fazer essa separação. A cidade, como ele próprio diz aqui, que a aldeia é uma povoação de pequenas proporções, normalmente rural, né? E aí essas são casas mais simples, né? Como ele traz aqui, mais econômicas, né? Aí dentro do Evangelho não discrimina o tamanho ou a qualidade do local, mas enfatiza a necessidade de nos mantermos filiados a pessoas dignas, favorecendo assim a manutenção de plano vibratório. Aí, nesse sentido, né, essa aldeia ou cidade, ela está, como você mesmo trouxe, né, no íntimo de cada um de nós, que é essa vibração, né, mais elevada, que a gente procura entrar mais em consonância com a espiritualidade, né? E aí também a gente procura usar a nossa intuição, né, dona Isabel? Com relação a essa questão que ele fala aqui no final, aqui, ó, entrar no território adentro da aldeia íntima, selecionando conceitos, pensamentos e tendências, sem prescindir da vigilância. Sem prescindir. Parece que a aldeia ela fica mais, né, mais junto, né? Dá para e a cidade você expande mais, né? Agora ele falando questão da aldeia íntima, né? Tá no íntimo de cada um de nós. Funcionando conceitos, essa aldeia íntima, né? Pensamentos e tendências, mas sempre com a vigilância, né? Sempre para não fazer julgamentos indevidos, né, dona Isabel? Porque muitas das vezes a gente tem essa tendência de fazer julgamentos indevidos. Porque ele está nos direcionando aonde que nós vamos hospedar. Mais alguém ou pode prosseguir? Vamos continuar, Vitor. Então vamos ver. Bom, aí ele vem com o trecho, abre aspas, procurai saber quem nela seja digno. Mostra que cabe a cada um a iniciativa de selecionar padrões morais que garantam sintonia elevada. Essa seleção não implica a busca por privilégios, mas a nossa identificação com quem favoreça a manutenção do processo educativo.
uma vez que na categoria de aprendizes somos também portadores de numerosas fraquezas e imperfeições. Em qualquer situação de trato com os semelhantes ou no exame de suas ações, é imperioso distinguir o que é digno, porque digno será aquele que se afirma no bem. A expressão, abre aspas, e hospedai-vos aí, fecha aspas, implica a ideia de alojamento com infraestrutura mínima para se proteger das intempéries. Hospedar um viajante era um dever, um hábito existente na sociedade judaica, representando um ato de caridade. Implica igualmente em acomodar-se, estabelecer-se. Espiritualmente, expressa a permanência na pauta da cooperação. É também abrigar-se sobre o teto dos pensamentos e atitudes dignas, com discernimento, perseverança e bom ânimo. Aí ele começa, abre aspas, até que vos retireis, fecha aspas. Revela que a pessoa identificada com o Evangelho vive em constante dinâmica, auxiliando o próximo ou superando os problemas. É lícito, ou superando os problemas é lícito. Imperioso mesmo, e procure novas experiências. Quando uma situação é resolvida, é preciso que se desligue dela, retendo apenas o aprendizado, daí decorrente, que por sua vez servirá de base para a vivência de novas experiências. Vamos dar uma paradinha aqui para poder falar sobre esse trechinho. Tem dois trechos aí, né? Tem dois trechos. Primeiro ele fala sobre procurar e saber quem nela é digno, né? Depois do hospedagem. Isso, hospedagem. Até que vos retireis. Tem três, Vitor. São três. Quatro, né, agora? Ah, não, você não entrou no quarto, não, são três. São três trechos. Está trazendo para a gente, né, Vitor, realmente a necessidade de você se colocar como um verdadeiro caridoso, né? De você saber separar o joio do trigo. Está mostrando para nós aqui, procurar saber quem é digno. Mas a iniciativa do selecionar a questão dos padrões morais. Como ele disse lá, para poder procurar aqueles que são da sua própria tribo, né? Fica muito mais fácil, porque eles ainda estão assimilados com a questão das questões espirituais. E aqueles que não estão, vai ter um pouquinho mais de dificuldade. E essa parte vai ficar para quem? Posteriormente vai ficar para Paulo, né? Que vai Paulo através dos gentios. Então, essa primeira demanda que está acontecendo com eles é uma forma deles começar a se integrar e interagir nesse novo processo, que não é fácil, né? Se a gente analisar friamente, nós estamos na mesma situação hoje. Nós estamos aqui, saber quem são os dignos, a questão da hospedagem, né? Porque hoje a gente não pode fazer essa hospedagem assim, presencial, mas tem que ser a hospedagem aqui mental, como está dizendo, né? É você hospedar, que na época era um hábito deles, e é um ato de caridade. Hoje nós podemos hospedar de outras formas, né? Porque vem falando aqui, espiritualmente expressa a permanência na pauta da cooperação. Então, aqui, olha, e também abrigar sob o teto dos pensamentos e atitudes dignas, com discernimento, perseverança e bom ânimo. Então, essa é a nossa pauta atual. Porque hoje, você colocar uma pessoa, hospedar alguém na sua casa, é meio complicado, né? Então, mas a gente tem que abrir nessa condição aqui, de abrigar sob o teto os pensamentos de atitudes dignas. E até que os retirais, está revelando aqui a pessoa identificada com o Evangelho. Aqui nós falamos, que é a pessoa que realmente ela tem esse conceito, está ali fazendo a sua prática, fazendo a sua
a sua oração, a sua prece, respeitando a questão do outro, e, quer dizer, se identificou basicamente com aqueles que necessitavam do Evangelho. Então não havia mais necessidade deles saírem e ficarem ali fazendo a pregação, porque já tinha alguém que já sabia, né? E só foi dado uma nova oportunidade. Com relação a essa parte aí do procurar aqueles que são dignos, né? Quando a gente tem o mesmo propósito, né? 2 pessoas, ou 3, ou até mesmo um grupo, igual nós estamos aqui hoje, nós temos o mesmo propósito, que é buscar conhecimento, né, sobre os ensinamentos do Cristo. Então, quando você pega e encontra pessoas com o mesmo propósito e estuda junto e procura aperfeiçoar junto, essa evolução ela é muito mais rápida para ambos. Sim. Né? Então, eu vejo que quando ele pede para que procure por pessoas dignas, é porque se aquela pessoa ela já tem uma certa tendência de pegar e ter o mesmo tipo de pensamento e buscar pelo mesmo ideal, ali você tem uma probabilidade de sucesso maior em transmitir o conhecimento, né, que Jesus passou para os seus discípulos, né, para que eles possam também disseminar nessas aldeias e nessas cidades. Né? Sim. Então, para quando a situação é resolvida, é preciso que desligue dela, retendo apenas o aprendizado decorrente. E, por sua vez, servirá de base para a vivência de novas experiências, ou seja, ele já deu aquilo que precisava e automaticamente ele não vai necessitar mais dele ficar ali naquele espaço. Então, ele já pode passar para outras oportunidades. Pode seguir adiante. Ficar apegado, né? Determinada situação, se aquilo já foi praticamente resolvido, né? É porque chega uma hora que também o conhecimento ele já se estabiliza, né? Ele para de ter um crescimento, né? E se estabiliza. Então é necessário até que ele mude de ambiente, porque novas experiências o farão adquirir novos conhecimentos. Né? Sai da aldeia, né? Sim. Quer dizer, um lugar mais fechado, mais limitado para uma coisa maior, né? Muitas das vezes eu fico pensando assim, o discípulo de Jesus, ele foi e saiu a pregar. Mas muito do que Jesus ensinou para ele, às vezes ficou retido no subconsciente. E aí, no que ele vai para um lugar desse diferente, alguma situação que ele vivencia reativa aquilo e ele passa a transmitir um novo conhecimento. Sim. Às vezes até melhor de entendimento para a quem escuta, porque agora ele usa o exemplo daquilo que ele vivenciou. Sem dúvida. Bem esclarecido aí, viu? Claro aí. É isso aqui mesmo, né? Retendo apenas o aprendizado daí decorrente. Você, né, sentir que já aprendeu alguma coisa, você ficar preso ali, retido, como ele diz ali, sendo que você tem uma cidade para você expandir. Quer dizer, né, um espaço maior, novas oportunidades. Então, está nos orientando, né, dentro dessa analogia, para que a gente não fique preso às coisas, né, mas expanda se é para o bem, né? Mais alguém? E aí, Toninho? Vamos aí. Não. A nossa, como se diz, a colaboração do Toninho, que é muito importante. A gente fica ouvindo aí esses comentários aí, que são até ricos, né? E é que fica a gente pensando aqui que Jesus é um sujeito, um rapaz muito inteligente.
E ele, ante essa sua inteligência, isso é o que eu analiso aqui, ele trabalhou de uma forma que era necessário 2 tempos, igual um jogo de futebol. Qual que era a proposta dele? Levar os corações da sua mensagem. Unir o homem ante ao poder do Criador. Fazer com que o homem tivesse diante de ti uma só crença para que tudo se resolvesse. Eu acredito num só Deus, aquela coisa toda. E aí a gente viu aí que ele foi muito lógico, muito claro, quando ele arregimenta os seus apóstolos, mandando-os, né, seguir da sua forma ou da forma que ele achava que seria o certo, para que levasse a sua mensagem. Então, quando eu vejo aí que o menino leu aí sobre essa questão de se hospedar e aquelas de ser digno, de não ser digno, eu vejo que, na minha opinião aqui, os seus apóstolos, a Isabel falou de aldeia, de minoria, eu vejo que ele propôs, ou seja, ele intitulou esses seus apóstolos para que eles fossem aos menores cantos, realmente, primeiramente. Porque é muito mais fácil a gente falar para 3, 5 do que para 100. É muito mais fácil 3, 5 habituar a aprender com uma rapidez do que 100 numa pancada só. Sim. Então, por isso é que a gente vê aqui que ele praticamente deu a eles o caminho dessas pequenas agremiações, esses lugareiros pequenos. E Paulo, na sua segunda etapa, no segundo tempo do jogo, Paulo, como ele fala que Paulo era o seu vaso prometido, já foi totalmente diferente, que Paulo atinge as grandes camadas. A proposta era a mesma dos apóstolos, mas Paulo, nessa segunda situação, ele atinge as grandes camadas. Algumas curiosidades que a gente vê na Bíblia é o seguinte: o Novo Testamento ele tem 27 livros. É isso mesmo? 27 livros. E, curiosamente, Paulo faz 27 viagens missionárias, tais como essa, que esses seus apóstolos estavam fazendo. Repito, Paulo era para as grandes multidões. Sim. Paulo tinha uma identificação direta com os, talvez não com a parte mais simples, mas com os governantes ou com a parte mais, digamos assim, estabelecida no campo econômico, sócio e por aí afora. E ele também cortou um 7. Quando fala aqui dessa questão de se não for bem, se não for nela ele achar que não é digno, ele cortou um 7 nessas 27 viagens que ele fez, começando lá de Gaza, que foi a primeira, e terminando em Roma. Isso. Ele cortou um 7 nisso aí, porque muitas delas, ele teve uma delas que antes de chegar a Roma, ele cai no barco, morre e aliás, é picado por uma cobra, aquelas coisas todas que nós sabemos. Teve uma delas lá que eles praticamente o matam e ele quase que, ou seja, uma questão de ressuscitar, mas que não é o caso. Mas ele precisava de levar a mensagem de Jesus, ele precisava de finalizar essa mensagem que os apóstolos começaram, sabe? E quanto que ele foi apedrejado também, né? Pois é, para você ter uma ideia, dessas 27, partindo lá, do início lá até a última lá, ele cortou um 7. Então, nessas situações tais como essa que você falou, dele ter caído do barco antes de chegar em Roma, aquelas coisas todas, e etc. e tal, todas elas estavam nesse contexto. Só que esse na minha opinião, esse não ser digno, para bater a questão de não se hospedar e etc. e tal, era um enfrentamento bem direto. Paulo era um enfrentamento bem direto com aqueles que se diziam senhores de lei, de conhecimento.
E, no entanto, nós vimos aí que nessas 27 viagens, digamos, missionárias que ele fez, de todas as situações, ele se saiu bem. Por pior que tenha acontecido, ele se saiu bem. Onde quer que ele tenha pisado, que ainda que ele não o vissem como digno, ainda assim ele saía vitorioso. Ele só perdeu na sua última estada lá em Roma, porque aquele como é que chamava aquele chefe lá, o Nero, né? Esse mesmo? Que exato, Nero lá matou ele e o Pedro lá, tem aquela história toda lá. Ele que era o governador da época, né? 65, 64, tinha uns quebradinhos por aí fora. Mas, resumindo, então eu vejo que isso aí foi uma partida de futebol. Primeiro ele entra com um time, que eram seus apóstolos, para que ele realmente tocasse a minoria. E, na segunda etapa, ele entra com Paulo, como esse chamado vaso prometido, né? Para que ele tocasse a maioria. Isso me leu aí. E quando vos entrardes em alguma casa, preste atenção, saudai-a. E indica entrar em relação, sintonia com alguém. Era essa a proposta. Uhum. A sintonia será tanto maior quanto maiores forem os laços de simpatia. Olha aí, a palavra casa tem dois sentidos. Evidente, que o da habitação, né? Uhum. Isso mesmo, o abrigo material, e o da casa mental, residência íntima que abrigamos interruptamente todos os dias. Então, eles precisavam de usar o campo material para que eles, evidentemente, conseguissem atrelar o campo espiritual. É por isso que a gente fala que Jesus, quando falou para Pedro que ele construísse seu templo sobre a rocha sólida, a sua igreja ou a sua casa sobre a rocha sólida, tinha o porquê, porque a palavra ia ser edificada. E quando nos fala, nos chama a atenção, quando está lá no Sermão do Monte, para que duas situações, para que nós entremos, né, em sintonia, ou seja, entremos no nosso quarto, na intimidade, para que na intimidade nós entremos em sintonia com o Criador. Era isso, no caso dele, para nós, era exatamente o que eu vejo que esses dois estavam fazendo. Eram levar mensagens para os menores e para os maiores. E uma coisa interessante no finalzinho, como não leu aí, onde é que foi aqui? Aqui, ó. Necessitamos, por outro lado, entrar em território adentro da aldeia íntima. Isso era o papel que Jesus deu para eles, para os seus apóstolos, né? Selecionando conceitos, pensamentos e tendências sem prescindir da vigilância. Ou seja, a coisa mais interessante que eu acho numa pessoa é quando ela através de orientações, não digo conselhos, de orientações, através de uma conversa, quando ela transmite a sua proposta ou as suas ideias para quem está assim, bem necessitado de ouvir, né? E sem tirar exatamente aquilo que a pessoa é, ou seja, eu vou te falar o que eu entendo que deva ser, eu vou levar a minha mensagem, ou seja, a mensagem de Jesus até você, mas sem, em momento algum, interferir naquilo que você, ou da forma que você vai receber. Nem agredir, né? E essa era a proposta aqui desses seus apóstolos, tanto como de Paulo. Uhum. Vocês entenderam, não, mas entendeu mais ou menos isso aí mesmo. Ele queria convencer pela razão, né, Tony? Convencer pela razão e não pela obrigação. Ele não queria impor, ele queria que ele raciocinasse em cima daquilo e, a partir daquilo, ele tirasse suas próprias conclusões. E ele aceitasse isso pela sua própria razão. E para isso aí, essa proposta aqui, tanto dos apóstolos, para os apóstolos, e para o próprio Paulo, que eu vejo, nós não vamos longe, não. Jesus, ali na sua intimidade, ele otorgou esta proposta a muitos. E até nos dias atuais, 300 anos atrás, eu vou dar um exemplo para vocês aí de um cara que foi um desses que Jesus pediu que também fizesse iguais a eles aqui. Só que com uma modernidade de não ter que bater o pé, porque se entrasse já tinha a porta para fechar, se aquele que não aceitasse a sua proposta.
Fecha a porta, deixa esse cara. Mas tem um cara aí que ele foi, assim, nos dias de hoje, a maior proposta de Jesus em relação ao que a gente está lendo aqui, que foi o professor Rivail. Sim. Lá no livro Obras Póstumas, num certo momento em que a sua curiosidade se aguça, o Espírito da Verdade, ou Zéfiro, eu não sei qual dos dois, fala para ele que ele andasse mais rápido porque o tempo dele era curto. Sim. Ele tinha pouco tempo. E nós vimos que realmente o tempo dele foi curto. E ele ainda questiona mais alguma coisa e ele é dito para ele que mais à frente ele voltaria, né? Para dar continuidade, aquelas coisas todas, que também não é o caso aqui, que é o Chico, aquelas coisas todas e por aí fora. Então a gente vê que isso não foi só lá na época, não. Durante todos esses tempos, isso vem acontecendo. E hoje, quantas casas de cunho espiritual no campo das religiões, principalmente as protestantes, com todo o respeito que tem por nós, a gente entra e depara com situações inadequadas dentro do campo católico, até dentro do campo da casa espírita. Quantas casas espíritas a gente vê aí, e que o ego funciona acima da realidade ou da proposta. Recentemente, eu conversei com o Pedro aí, que eu fui fazer uns estudos numa casa, e essa casa, curiosamente, fechou. Por causa de quê? Por causa do ego daquele que se achou o dono daquela moradia, daquela casa. Então é isso. O doutor Bezerra fala que a luz, onde acende, ela se mantém. Mas se o cara não pagar a conta ou não pagar direitinho, ela apaga, vocês podem apostar. O amigo vai lá e corta. Isso é fato. Você está entendendo? Então é exatamente isso aí. Eu acho que é por aí. Toninho, você me fez lembrar daquele estudo que a gente fez, né? Que você falando aí que a luz se apagou, né? Que o cara não pagou a conta. Quando a gente está no propósito, né, da espiritualidade, há incentivo para seguir em frente e continuar. Quando veio o islamismo e a gente viu lá que ele falhou, né? Ele se casou com aquela mulher rica lá e ela mudou a cabeça dele. Ele perdeu, né? Aquela auxílio da espiritualidade, e aí é onde ele veio a, né, como disse você, a falir no seu objetivo. Ele não conseguiu concluí-lo com ele. E a responsabilidade de Paulo foi muito grande. Se a gente pegar todo o contexto lá do livro dos Apóstolos, nós vamos ver que a responsabilidade dele era muito grande. Ele tinha, assim, uma responsabilidade altíssima ante a proposta que lhe era trazida, sabe? Ele, muitas das vezes, ele se envolvia, ciente que ele poderia sair dali, ao invés de plantar o evangelho, sair dali com inúmeros adversários, inúmeros inimigos, por causa daquilo que era a proposta dele. Entendeu como? Assim foram os próprios apóstolos também aí, ó. Eles se deparavam com algumas situações no meio do caminho, como está escrito aí. Se você vê que a aldeia ou a casa da aldeia, mas essa casa que eu entendo que é a casa mental, a casa íntima, não é compassiva, compatível, ou seja, ela ali fala de bater os pés para tirar o pó, cai fora, porque você não vai conseguir nada. Entendeu? Cai fora. A situação de Paulo foi muito complicada, né, também, porque os mais humildes, os gentios, corriam dele com medo das agressões, porque ele era um anticristo. E os que eram adeptos a ele, que era a alta sociedade da época, que era coisa, todo mundo estava contra ele porque ele tinha virado as ideias. Então ele ficou ali, acho que perdido, assim, ó, sem um amparo. Eu acho que o momento que ele teve mais que decidir a vida dele foi quando ele se encontrou. Ele não tinha amparo daqui nem daqui. Por quê? Nem a família dele queria ele mais. Mas eu vejo que eu não vejo muito por esse lado, não, porque eles, os apóstolos, eles enfrentaram barras também, enfrentaram situações bem delicadas. Sabe? E outra coisa, lembrando que esses menores, ou essas aldeias, elas eram governadas.
Ah, Ou seja, tinha aqueles conhecedores de lei que impunham a lei. Tem que ser desse jeito e é desse jeito. Então, a situação deles é bem delicada. Vocês acham que para Moisés foi fácil? Moisés não teve outra proposta a não ser exatamente mostrar ao homem da sua época, ou aqueles, né, seus co-irmãos de raça, o que era verdadeiramente a justiça de Deus e a justiça dos homens. Não foi fácil para ele tudo isso para ele. E olha, e Paulo foi como é que nós podemos dizer? Em todas essas situações que a gente viu aí, dessas viagens dele aí, ele sofreu com intimidações. sim. Foi muito testado, né? Foi muito testado. Sim, ele sofreu, não foi fácil para ele, não. Ele sofreu ameaças de todas as formas, de assassinato, de apedrejamento, para você ter uma ideia, sabe? Então, não foi fácil para ele. Mas era essa a necessidade dele. Essa era a necessidade dele. Os meninos que gostam de mexer, vai lá no livro de Atos, no capítulo 13, verso 51, que você vai ver uma das situações que ele viveu. Atos 13, 51. Você vai ver que ele sofreu, a situação dele era muito mais delicada. Embora, Darcy, repito, esses menores aí, no caso de apóstolos, menores na condição, ou seus primeiros, eles entravam na água sem saber o que tinha ali dentro, no fundo, ali onde eles pisavam, cobra, peixe venenoso, aquela coisa toda, a grosso modo falando, porque eles eram ordenados. Eles eram... existia aqueles senhores de lei, aqueles governadores. Como você está falando que cada aldeia era governada, né? Como é que é? Cada aldeia era governada, né? Aldeias tinham governos próprios, né? Como é que era assim? Cada aldeia tinha o seu governo próprio, né? Para estar ali insistindo, né? Vigilante. Eles eram um povo que tinham... era um povo que tinham leis a serem seguidas, né? Muitas das vezes essas leis elas eram diferentes daquilo que era a proposta desses a qual Jesus passou. Vê no 14:7 aí, menino. Acho que o que o Toninho quis dizer não seria nem o 51, Pedro, seria o 50. O 14:7. Porque o 50 está lá, mas os judeus incitaram algumas mulheres religiosas e honestas, e os principais da cidade se levantaram em perseguição contra Paulo e Barnabé. Então é isso aí. Eles lançaram mesmo, Paulo e Barnabé, exatamente. É o Atos 13:50. Então é isso mesmo, é um anterior aí, né? Que fala isso aí. É o anterior. E eles foram ameaçados de apedrejamento. Isso entre outras situações aí, ó. Então não era fácil. Não era fácil. Mas vamos tocando, né? Sim. Mais alguém ou vamos... Menino, não é fácil, sabe? Eu fico olhando que até o papel aí do Isabel bem sabe, talvez todos vocês aí que fazem estudos aí, principalmente o papel daquele que está à frente, não é fácil. Aquele que está à frente lá de 50, 60 pessoas dentro de uma casa espírita, dentro de uma igreja católica, vai levando a sua mensagem, não é fácil, uma responsabilidade. Certa época, nós estávamos lá no Francisco de Assis, aquele taxista, como é que chama? Valtim? Valdir. E ele, por um pequeno lapso, quando num certo momento lá da esposa, aquele de motorista de táxi, é Valdir que ele chama? Sim, Valdir. Por uma pequena vírgula colocada, talvez, no lugar errado, deu uma pessoa dentro da casa, corrigiu.
Porque, num certo momento, ele disse o seguinte, ele falava que nem todo... não, que eu sou o caminho, no inteirinho eu não esqueço disso, do que ele estava explanando, ele dizendo lá, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e não se vai, ele disse, não se vai ao Pai a não ser por meu intermédio. Na hora, uma pessoa que eu nem sei quem que é, falou, o senhor está enganado, não se vai, não se vem ao Pai a não ser por meu intermédio. Vocês têm que tomar fácil, por aí vocês veem que a coisa não é fácil, é uma responsabilidade muito grande, sabe? Certa época a gente se encontrava na casa de Bezerra, no dia da semana de aniversário de Kardec, e nós fomos fazer, Helenício, inclusive, estava conosco lá, do Helenício, lá do Grupo Hermano, nós fomos fazer o prólogo era nosso, de 15 minutos, e a gente foi falar assim, bem rápido a respeito de alguns trechos da vida de Kardec, mas tinha mais de 300 pessoas sentadas aqui, curiosamente, são 300 assentos que tem lá, fogos em pé, e uma senhora levantou e veio me questionar, o senhor sabe o nome real desse fulano, a idade dele, quando ele nasceu? Quer dizer, na época eu sabia, hoje eu não sei mais, porque a gente, né? E eu fui falando, quer dizer, e se eu não soubesse? Possivelmente estava me testando, aí eu vinha saber que ela morava lá dentro, com o Bezerra dentro, assim, na frente de um aglomerado, que ela era lá de dentro de uma igreja protestante. O que aquela mulher foi fazer ali? Deturbar. E assim, eles... São provas, né? São testes que a gente passa. Né? Então, eles encontrariam pessoas nessa situação, também nas suas batidas de porta, nas aldeias, onde quer que eles entravam. Por isso é que Jesus fala aqui, ó, que eles, que se não eram dignos, que eles tirassem o time. Porque, meu amigo, é enxugar gelo, não adianta. Você não vai nunca conseguir levar a sua mensagem àquele que se propõe a ser diferente. É a mesma coisa de falar para que, como é que chama o cético, não é aquele que não crê em Deus, né? Certo. Falar para ele de Deus. Bicho, arruma um assunto diferente aí. Malhar enxugar gelo, malhar em ferro frio. Então é isso. De alguma maneira, todos nós somos testados, né? Até para ver se a gente realmente tem uma certa humildade ou, né, se acha ali como se fosse uma afronta, né? Um questionamento, né, que alguém faça quando você está falando alguma coisa. E eu vejo isso como um teste para ver se você já quebrou aquele seu orgulho tão exacerbado. Mas é entrar em território que a gente não conhece, Isabel. É entrar em território que a gente não conhece. Assim eram eles. Mas sim. Eram eles. Você está falando não sabia se ia mover disso ou em terreno sólido. Eram eles. Mas eles precisavam de levar a sua mensagem. Então é isso. Uma vez também, lá no Bezerra de Menezes, a gente foi questionado, era uma palestra pública, alguém questionou, mas como que eu faço? Eu carrego aquela montanha de livros, né? E foi assim muito para aquele momento, quando a pessoa questionou, eu mostrei o livro, que era uma obra de Chico. E a gente está fazendo uma referência, né? E isso aí acontece. Os maiores e os menores estão aí sendo testados, né? Nós somos esses menores que às vezes a gente também passa. Na semana passada a gente até falou sobre isso, né? Que com o intuito deles pegarem maior experiência, né? Que Jesus solicitou que eles fossem primeiro atrás das ovelhas perdidas de Israel, porque seria mais fácil explicar para ele, que nem o Toninho falou, né? Tem pessoas, como é que você vai explicar para um ateu o que é Deus, né? Não tem, ele não vai aceitar. De princípio. Não é isso? Se você consegue ensinar 5, lê. 5 é mais Esses fácil. 5 estão aptos a ensinar mais 5 ou 10.
que nada sabem de ler, a lerem da forma que lhes é empregado ou indicado. É verdade? Ampliando um pouquinho mais aí, eu estou lembrando de uma obra da Sueli Caldas, ela fala sobre a ambiência, né? O entorno da casa espírita, lá nas reuniões, as ambiências da casa espírita. Eu até esqueci o título agora, é um livro que não é tão antigo, né? Da Sueli. E lá fala de um companheiro que estava fazendo uma preleção, fazendo uma palestra, tal, e um espírito, né, aproveitou-se da invigilância de uma companheira, fez um questionamento até para ver se ele qual que seria a atitude dele, né? E aí aproveitou. Olha aí como que são as coisas. A gente nem imagina o que vem por trás, né? Por isso que eles pedem aqui que a gente tem que estar vigilante. Mas ele saiu-se bem, ela traz na obra dela. Eu não sei nem onde que está o meu. Tá aí. Só está falando, Dona Isabel, e isso aconteceu quando eu estava fazendo o curso dos 15 princípios com o Vicente. Chegou um companheiro para iniciar, porque lá entra e sai, né? Não tem aquela... Chegou um companheiro novato, aí o Vicente apresentou para a turma toda e tudo não. Dona Isabel, acho que esse rapaz, acho que ele ficou 2 semanas lá. 2 segundas-feiras. Não, ficou mais. 3 segundas-feiras. Não fechou um mês. 3 segundas-feiras. Mas toda vez que ele chegava, ele só perturbou o Vicente o tempo todo. E o Vicente, eu acho que rezava tanto, porque a tranquilidade, a serenidade com que o Vicente ia, e ele rebatendo, ele parece que foi para poder, como o senhor está falando aí, não, pode não ser a pessoa, ele foi acompanhado de alguém que estava ali fazendo aquele rebate com o Vicente. E o Vicente de uma classe, Dona Isabel, que eu falei assim, tem que ter muita vigilância e oração. Porque senão tinha perdido a cabeça com ele na frente de todo mundo. Pois é, então é isso, é exatamente isso aí que a gente via, que ele foi essa a instrução que ele deu aos seus apóstolos. Chegar lá, meu amigo, não queira vender ou impor a minha mensagem no coração das pessoas. Você viu que não der, tufo, tira o pó da sandália lá e vira as costas e cai no mar. E olha, a gente tem um exemplo muito interessante em relação a isso aí, quando a gente faz uma análise da parábola dos talentos. Né? Então, ali a gente vê, ou pelo menos eu entendi, de todas as vezes que me fui trazido, nela que fala lá do 10 para um, 5 para outro, não tem assim, ou 3 para outro, foi essa aí? Um talento, 3 talentos e 5 talentos. Isso é para viajar e toma 5 talentos aqui, 2 aqui, 3, isso mesmo? O Pedro pode ir lá no livro de Mateus, no capítulo 25, que está lá, toda ela lá. Então, é isso aí. A gente entende aquilo de todas as formas. Eu, pelo menos, entendi que quando ele outorga, olha, toma aqui tantos talentos, e no momento do acerto de conta, falou, olha, o senhor me deu 10, toma 20. Porque eu dupliquei, ou seja, eu multipliquei isso aí. Eu entendo isso aí, que ele chama, que Jesus, através daquele, chama homens experientes, um com mais experiência, aquele que tinha qualificado, acho que é 10 talentos ou 5, né? O que recebeu mais talento, é de maior conhecimento do que aquele que recebeu menos. E ali, esses talentos que eu vejo, era exatamente essa proposta que ele levou pediu aos seus apóstolos, que esses talentos foram que ele levasse o seu conhecimento a tanto quanto os ignorantes que ele pudesse. Então, eu levei 5 talentos, aqui 10, eu consegui duplicar, ou seja, era para ele levar a mensagem de Deus a tanto a 5, ou tanto a 5, 500 mil, 5 mil e por aí fora, ele conseguiu fazer aquilo dobrado.
E, no entanto, aquele que enterra o talento, ou seja, ele guardou dentro do seu orgulho, guardou aquilo, todo o seu conhecimento dentro de si. É o que eu vejo. E quando no acerto de conta, eu falo, não, eu fiquei na minha, porque para mim deparar com pessoas que poderiam, eu não sabia qual era o resultado, eu fiquei na minha. Então eu vejo isso dessa forma também. É mesmo? Então é isso. Vamos prosseguir mais um pouquinho? Vamos. Estamos sempre entrando e saindo da casa mental das pessoas. Durante uma simples conversa, numa palestra, num estudo, na permuta de vibrações, ideias e sentimentos. O saudaia implica felicitar, testemunhar respeito, louvar o que se nota de positivo, de criativo ou de edificante nas pessoas. A saudação, indica por Jesus, extrapola as convenções sociais porque utiliza os ingredientes do amor e do respeito. Esta saudação pode simbolizar um bálsamo que alivia dores, um esclarecimento que elucida, ou um apaziguamento que estimula a concórdia. É de bom alvitre que, ao entrar na casa material ou na mental de alguém, tenhamos olhos de ver e ouvidos de ouvir. É preciso enxergar o que é bom e ouvir o que é útil. Adotar a discrição ou silêncio ante as vibrações inferiores, porventura lhe reinantes. É atestar sabedoria. Sabedoria. É. Bem explicado isso aqui, viu? Tá vendo aí? Está tudo aí naquilo que você falou também. Pois é, ué. Tá aí. Foi. Realmente. É isso. Por isso que o papel deles não foi fácil, não, sabe? Não, Até hoje. não foi, não. Até hoje. E a gente vê aí essas histórias desses... tem um nome que eu não lembro mais, que são aqueles catequizadores, né? Que iam lá por meio daqueles matos lá para poder mudar a ideia de índio. Não era fácil, não, meu. Parece até que uma dessas vindas germanas foi comum. Padre Nóbrega. Hã? Padre Nóbrega. Pois é. Fabião da Nóbrega. Pois é, ué, não era fácil. Então, você tem uma passagem interessante, Toninho. Tem uma passagem interessante que ele começou a catequizar os índios, mas foi muito mais fácil para ele aprender primeiro a linguagem indígena, porque os índios achavam que eles que eram os inimigos. Os inimigos é aqueles que não sabiam falar a linguagem deles. Ué, tá certíssimo. Aí eles começaram a aprender a linguagem deles, que se tornou mais fácil de ser catequizados. Você transmite confiança. E assim... Isabel, Oi? essa passagem está no livro lá de Celeiros de Redenção. Ah, isso mesmo. Eu lembrei. O meu está ali. Pois é. Então é mais ou menos por aí, né? Celeiro de Redenção. E hoje também, Toninho, eu vejo que muitos desses pregadores, né, que estão aí tentando levar a palavra, muitos usam alguns recursos, né, até de mídias sociais, e até por lá mesmo eles são literalmente apedrejados. Porque ali nas redes sociais, a pessoa tem dos dois lados, os que apoiam e os que desdenham. E eles começam a instigar, né, as pessoas para poder levantar dúvidas sobre aquela pregação que ele fez. Então, até hoje, o papel deles não foi fácil naquela época e ainda não é nos dias atuais. Você vê aí que Paulo ficou preso
nos seus últimos dias lá em Roma e ficou preso, chama prisão domiciliar, que isso existe até hoje. Uhum. Mas em momento algum ele deixou ainda de levar, nessa condição ele deixou de levar a mensagem dele lá. Em momento algum. Porque ele incomodava esse tal de Nero, eu acho que era o Nero na época lá, se sentia incomodado com a posição dele. E você sabe perfeitamente que você mudar a ideia de pessoas que já têm uma certa crença é prejuízo para aquele da qual ele crê. Ele vai perder. Essa é a verdade. Então, não era fácil. Vamos passar para o próximo? Vamos. Alguém gostaria de ler, não? Ou pode continuar aqui? Pode continuar. Temos? Então, vamos lá. E se a casa for digna, desça sobre ela a vossa paz. Mas se não for digna, torne para vós a vossa paz. E se ninguém vos receber, nem escutar as vossas palavras, saindo daquela casa ou cidade, sacude o pó dos vossos pés. Mateus 10, versículos de 13 a 14. O conceito de dignidade nos padrões do Evangelho extrapola as convenções sociais e as aparências. Deixa de ser uma condição que toca o exterior, atingindo assim a intimidade do ser. Abre aspas. Desça sobre ela a vossa paz. Fecha aspas. Na ação consequente da sintonia no bem, significa aquilo que desejamos para quem nos abriga ou nos auxilia. Há, neste sentido, uma associação de vibrações, quando as ideias ou atitudes de uma pessoa encontram ressonância na outra. A paz não se traduz apenas como expressão de bons votos ou de vibrações harmônicas, mas no trabalho efetivo e permanente da alegria de conviver. Excelente. Querem comentar ou podemos prosseguir? Porque aqui ele vai agora falar parte por parte da frase. Da não digna. Mas isso é mesmo. Quando a gente encontra apoio naquilo que a gente está executando, nossa, é uma paz total. A gente se sente mais autoconfiante, mais tranquilo. Agora, quando você não encontra essa vibração harmônica, nossa mãe, você pode estar fazendo a melhor coisa, dando o seu melhor. Não está encontrando ressonância, né? Sim. O quanto que é importante essa influência no meio que a gente convive, né? Isso. A gente está sempre atento com relação a isso. Vamos lá? Continua. Mas se não for digna, explica o cultivo de ideias inferiores ou indignas em nossa casa mental, mantendo-a refratária aos valores espirituais. Mesmo como espíritas, ainda vivemos sob o impacto das recaídas, quando invigilantes alimentamos indignidades e introduzimos desarmonias no psiquismo próprio e alheio. Torne para vós a vossa paz. É da lei a doação do bem produz recebimento do bem. Não existe na vida ganhos e perdas. Assim, ação e reação, causa e efeito. As ações boas ou más voltam para nós, acrescidas das vibrações de natureza semelhante. Ainda que bem intencionados, não devemos menosprezar a ponderação
no ato de ajudar, evitando nos guiar por impulsos ou emoções intempestivas. A ausência de esclarecimento e de controle emocional impõe restrições ao exercício da caridade. O benfeitor esclarecido sabe operar com humildade, sem exigência ou constrangimentos, garantindo, em quaisquer circunstâncias, a paz que cultiva nas bases do entendimento e da compreensão. Vamos comentar? Aqui ele falou primeiro daquela frase, né? Torne para vós a vossa paz, né? E ele falou que isso é da lei de ação e reação, né? De causa e efeito. E que ali, quando você trabalha para o bem, você recebe o bem, né? Na mesma intensidade. E depois ele falou ali que, mesmo bem intencionado, né? A gente tem que estar sempre em equilíbrio, né? Justamente para poder não perder o controle, né? Que ele falou ali, o controle emocional. E o quanto isso é importante, né? Na hora de praticar a caridade, né? Para que você, no seu ato de auxiliar, você não acabe menosprezando a pessoa ou reduzindo a pessoa, né? Deixando ela ainda entristecida pelo fato de ela precisar de auxílio. Né? Uhum. Mais alguém? Vamos continuando. Pessoal, dá licença um segundo. Sim. E se ninguém vos receber, nem escutar as vossas palavras, fecha aspas. Mostra que nem todas as pessoas mantêm sintonia com as nossas ideias e atitudes. Não há motivos para atritos ou conflitos se alguém não nos recebe bem. A reencarnação explica os sentimentos de simpatia e antipatia existentes no interrelacionamentos humanos. Exercitemos a capacidade de fixar as lições que as pessoas nos trazem, detendo-os o que é bom. Abre aspas. Saindo daquela casa ou cidade, fecha aspas. Revela que no terreno da comunicação humana atuam forças internas, irradiadas pelas próprias pessoas, e forças externas provenientes do ambiente, bem como de outros personagens que se encontram fora do processo. Tais forças determinam as ações de atração e repulsão, aceitação ou rejeição de ideias e atitudes. Saindo da casa implica também retirada física ou vibratória do ambiente. Isto é aconselhável quando as paixões são exacerbadas e existe o risco de conflitos desagregadores. Recuar e afastar, nessa situação, é medida de bom senso, ainda que se entenda que as melhores disposições de auxílio ou cooperação foram adiadas. Há situações, porém, que o afastamento pode ser traduzido como, abre aspas, manter-se num compasso de espera, fecha aspas. Nem sempre as pessoas revelam condições para absorver o ensino. É preciso, pois, dar tempo ao tempo, a exemplo de como fez Jesus. Permanece nos aguardando há milênios, até que a maturidade espiritual nos alcance e estejamos prontos a aceitar o seu jugo. Por essas razões é que às vezes a gente chega em alguma casa, quando a gente casa espírita, está escrito assim, né? O silêncio é uma prece.
é 1000 vezes preferível, às vezes, você ficar calado, né? Para que as sintonias não se tornem conflitos. Uhum. É o que ele fala aí, ó, não deu, cai fora, meu. É porque não é agora. Espera que o tempo vai fazer com que você possa, ou alguém voltar, e o entendimento vai ser mais real. Mas, Né? E o pregador, na verdade, ele não precisa se sentir que não conseguiu atingir o objetivo dele, né? Porque, afinal de contas, mesmo ele não tendo sentido que ele, naquele momento, ele não era bem aceito aquilo que ele estava falando, com certeza, assim que aquele indivíduo alcançar um esclarecimento maior, ele vai ver que há fundamento naquilo que ele trouxe. E com certeza ele será lembrado. Sim, sim. De qualquer forma, a semente foi lançada, né? Ah, sim, com certeza. Isso não tem dúvida, não tem dúvida. Nunca ficou nada, né? Ficou lá no fundinho. Uma hora, quando ele estiver mais maduro, com os pensamentos melhores, ele vai lembrar e falar assim, naquela época eles falaram isso. Né? Então, isso é uma realidade, né? Abrindo para compreensão. Enquanto cada um de nós estamos em um determinado grau de evolução espiritual, né, a gente tem que ver que muitos ainda estão a caminho, né? E um dia eles vão compreender a mensagem de Jesus. Ali no próprio texto diz, né? Jesus já espera de nós há milênios, né? Exatamente. Olha quanto de paciência que ele tem conosco, né? A verdade é que entre semear e colher o fruto demanda-se tempo, né, meu? Uhum. Não é hoje, amanhã você está colhendo, não. Igual o menino falou aí. Não é brinquedo, não, né? Não é, Pedro. Não é fácil. Mas também, se fosse fácil, talvez se perderia, né? Porque as coisas que vêm fácil, vai fácil. Então é necessário que você tenha entendimento e tenha conhecimento. Mas também tem, como diz a parábola do semeador, né? O importante é semear. Agora, Sim. onde a semente vai cair e vai dar frutos, aí já não pode ser com ele, né? São vários lugares, né? Terreno árido, né? Junto das pedras, no espinho, até que ache realmente o terreno fértil. É igual eu fico pensando, mesma coisa quando vai fazer um estudo no estudo não, quando vai ter uma palestra. Aquela semente vai ser semeada ali. Agora, a absorção daquela semente ali, ó, tem 1000 tipos de terreno ali dentro, né? Sim. Agora, pensando... O mais interessante de tudo isso aí, Darcy, que se colhe vários tipos de frutos. Porque muitas das vezes aquele elemento que está ali na frente falando, o que ele está falando vai servir para N situações daqueles que estão lá. Sim. Ou para os problemas daqueles que estão lá. Agora, pensando nos dias de hoje, né, tanto se fala aí, né, na Covid-19 e do distanciamento social, você viu que houve a preparação de um terreno, né? Porque a gente falou aí sobre as sementes que são lançadas na pedra ou em meio a espinhos. Eu nunca vi, assim, a quantidade de palestras e divulgação da doutrina espírita em meios sociais quanto agora. Né? Você vê que a todo instante, né, de tempos em tempos, é feita a preparação do terreno e as sementes são lançadas. Sim. E agora não está sendo diferente, né? E como disse ele, o tempo é de tempos em tempos. Aí você faz a semeadura, aguarda o tempo, igual o Toninho falou. No futuro nós vamos colher essas sementes. Mas elas podem não ter produzido, dado frutos, mas elas vingaram, ainda aqui na pedra, na rocha. De uma forma ou outra, elas vingaram. Você quer um exemplo disso aí?
forma que Jesus jogou a semente no coração da mulher de Samaria, lá no poço, lá, ué. Da água forma da que ele jogou, ele achou a forma e ela deu fruto. Tanto que ela foi lá e infectou lá, do termo, né, todos os seus próximos, né? Foi. Isso mesmo. Essa questão da semente aí é um exemplo muito bom, né, para essa questão, porque até na própria natureza tem sementes que elas ficam, né, na natureza esperando a condição propícia para que ela venha germinar. Então, às vezes anos, décadas, fica ali, acha até que aquela semente já está morta, já não vai, né, gerar vida nem nada, não vai germinar. Mas, na realidade, quando acontece determinadas circunstâncias, aí ela germina. Né? Tem semente, às vezes, que só mediante o fogo, quando a floresta pega fogo, é que trinca aquela casca dela e, a partir da identidade, ela começa a germinar. Então, esse exemplo da semente é muito bacana, né? Porque realmente a semente é lançada. Mas quando aquele coração tiver com as condições necessárias para que ela venha germinar, né? Isso vai acontecer. Né? Às vezes fica ali anos, décadas, mas aconteceu aquelas condições ideais, germina. Né? Isso é a verdade, né? Com certeza. E o Jorge Elahá estava falando sobre essa questão, ele falou que nessa pandemia, quantos oradores novos surgiram. Ele mesmo que está acostumado a fazer tantas palestras, ele dizendo, eu nunca conheci tanta gente nova no meio espírita para fazer essa divulgação que nós estamos fazendo na pandemia, como agora nesses tempos da pandemia. E ele falou que isso vai gerar muitos frutos, porque isso vai dar continuidade no futuro. Porque quem começou agora vai ampliar. Porque vai ser híbrido, né? O sistema vai ser híbrido. Nós teremos reuniões presenciais e virtuais. Sim. E as palestras vão estar aí, né, marcando presença o tempo todo. Só hoje, por exemplo, deve ter mais de 10 palestras, sendo falada. E nesse horário agora que nós estamos aqui. Pois é, Pedro, aí eu fico vendo como que a divulgação está tão muito mais ampla, porque você vê, atinge quantos milhões de pessoas? Sim. Uma palestra. Muitas pessoas. Então, isso tudo são sementes que estão sendo lançadas. Eu, pelo menos, sinto assim. São sementes que estão lançadas. Agora, quanto vai dar frutos, aí já não é competência da gente ficar programando isso, mas que vai dar muitos frutos pela frente, vai. Com certeza. Uhum. Vocês que fazem palestra, que fazem estudo, nossa mãe, viu? É muito estudo. São semeadores. Eu estou com uma divulgação para o mês que vem agora. Eu vou falar sobre um tema interessante, estou falando agora, sobre a caridade desconhecida. Bacana. Como é que é? Muito bacana. Qual que é essa caridade desconhecida? Já me aguçou aqui. Vai ter tantas. Essa aqui nós estamos fazendo agora é desconhecida. Nós estamos fazendo a caridade de ensinar, de levar a doutrina, de você ajudar o próximo sem buscar nada. Você está passando na rua e uma pessoa está ali necessitada, você tira algo que você tem e doa para aquela pessoa. Aí você está alimentando, e uma pessoa do outro lado ali, você vê que a pessoa está ali olhando para você, mas não tem coragem de pedir, você vai lá e pega o que você tem e leva para ele e toma. Uhum. Agora entendeu.
São essas as caridades, são inúmeras caridades conhecidas. Desconhecido. Realmente. Tem uma interessante, você pegar o livro, acho que é o capítulo 41, fala sobre a caridade desconhecida. Qual livro? Jesus no Lar, do Neo Lúcio. Jesus no Lar. Nós já lemos isso aí na semana passada. Retrasado. E o Pedro que lê. Até li essa passagem. O Toninho trouxe e nós lemos. Pessoal, é o seguinte, nós temos 5 minutinhos para a gente poder passar o passe e falta 2 tópicos encerrar esse roteiro. Realmente está no finalzinho. Terminemos, Vitor. Vamos lá. Abre aspas. Sacudi o pó de vossos pés. Fecha aspas. Significa não guardar mágoas, nem ressentimentos. É esquecer todas as lembranças infelizes, agindo com bom ânimo, empregando energias construtivas no trabalho de todos os dias, evitando compromissos ou vinculações com o mal. Não. Natural é o desejo de confiar a outrem as sementes da verdade e do bem. Entretanto, se somos recebidos pela hostilidade do meio a que nos dirigimos, não é razoável nos mantenhamos em longas observações e apontamentos, que ao invés de conduzir-nos a tarefa a êxito oportuno, estabelece sombras e dificuldades em torno de nós. Se alguém não reconheceu a tua boa vontade ou intenção, por que perder tempo com sentenças acusatórias? Tal atitude não soluciona os problemas nem resolve conflitos. Ignoras, acaso, que o negador e o indiferente serão igualmente chamados pela morte do corpo. A nossa pátria de origem é uma pergunta, um questionamento. Encomenda-os a Jesus com amor e prossegue em linha reta, buscando os teus sagrados objetivos. Há muito por fazer na edificação espiritual do mundo e de ti mesmo. Sacode, pois, as más impressões e marcha alegremente. E assim fechou o roteiro 7. Essas 2 passagens, esses 2 toques que falou aí, está lá no livro Pão Nosso. Página 157 e 158. Está curtido o pó. Nós estamos com o roteiro. Então a gente encerra por hoje, né? E quem faz por nós a prece para a gente poder passar o passe? Eu faço, Pedro. Nós vamos para o módulo 3 no próximo, né? Uhum. Mestre amado Jesus, pastor compassivo, benfeitores espirituais, neste momento, Senhor, agradecemos a vós por esse estudo desta noite, pelos aprendizados que aqui podemos receber de vós e dos nossos benfeitores. Que essa luz que foi derramada sobre nós, possamos espalhar ela por mais e mais pessoas, sendo aquilo que vós nos pediu, Senhor Jesus, ser luz para o mundo, levando a tua mensagem a todos aqueles nos quais encontrarmos, e principalmente junto àqueles que convivem conosco. Obrigada, Senhor Jesus, por mais este momento de aprendizado.
por mais este momento de convivência, que a tua paz se faça em cada coração, levando a cada ambiente familiar as tuas bênçãos, o teu amor e a tua luz. Que vós, Senhor Jesus, possa adentrar a todos os lares, principalmente daqueles mais necessitados da tua presença. Obrigada, Senhor Jesus, por mais esta oportunidade. E que a tua presença, a tua luz, seja para nós o caminhar de nossas vidas. Obrigada, Senhor, mais uma vez. Fica conosco, agora, hoje e sempre. Que assim seja. Que assim seja. Que assim seja. Passe virtual. Depois de iniciado o passe, não pense em mais nada. Mentalize sua casa, sua família e seus desejos. Usando a sala de passe virtual do Instituto André Luiz, esteja convicto de que realmente precisa tomar um passe. Não use a sala somente por curiosidade. Visitando a sala por visitar de maneira informal, deixará de usufruir dos seus benefícios quando dela necessitar realmente. Utilize a sala com gratidão e respeito, como faria num centro espírita material. Aconselhamos a utilização da sala apenas uma vez por semana, salvo em caso de grande necessidade. Em silêncio, evoque a proteção de Deus e de Jesus para o passe. Desejando, após a invocação, rogue também o concurso do seu anjo da guarda ou dos espíritos superiores com os quais tenha maior afinidade. Procure afastar de sua mente quaisquer pensamentos negativos. Respire fundo, pausadamente, com calma e confiança. Prepare-se para orar. Ore com Jesus. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Porque teus são o reino, o poder e a glória para sempre. Assim seja. Vamos dar início ao passe. Como as folhas envelhecidas se desprendem das árvores, deixe os sentimentos que já não servem mais se soltarem de você suavemente, mas de forma inexorável. Pequenos pontos de sofrimento e que se chamam amargura, tristeza, raiva, decepção, se vão de sua mente um a um para não mais voltar. O vento da vida leva-os para longe sem que possam retornar e refazer o vínculo pernicioso. Pouco a pouco, a árvore de suas emoções vai se esvaziando. Você quer saber como conseguir suavizar o meu pescoço de tartaruga em casa? Olha só, sem fazer De negatividade até mostrar-se limpa e pronta para a renovação. Sentindo-se leve, sem o peso das folhas mortas que se desprenderam e se foram, você recebe agora suavemente sobre o corpo e a alma a água da vida que cai em abundância dos céus. Esta água limpa, higieniza, purifica, desobstrui e tonifica todas as células do seu ser. Nada fica fora da sua ação renovadora. Ao tempo que limpa e hidrata o corpo, o líquido cristalino descedenta o espírito
aplacando a aflição, a ansiedade e a inquietação. Há em seu coração agora uma sensação de calma, limpeza e bem-estar. Um leve frio, e eis que o sol de Deus surge para aquecer e aconchegar. Os raios cariciosos penetram-no por inteiro, aquecendo-o ternamente qual materno abraço, proporcionando conforto e segurança ao coração. Neste momento, o amor maior aquece o seu ser, afastando o gelo de toda e qualquer aflição. Nenhum outro sentimento que não o de alegria e confiança assomam à sua mente agora. Você está em paz, envolvido pelo calor que o protege. Do coração da vida, flores perfumadas para você. De alma grata e feliz, recolha as pétalas coloridas que penetram o seu ser e restauram sentimentos e emoções. Felicidade, esperança, fé, coragem e determinação passam a significar novamente vontade de viver. Mas além do perfume e da cor, a natureza neste momento lhe envia o que possui de melhor, a capacidade infinita de restaurar-se em sublime beleza, ainda quando os golpes do mal parecem decretar-lhe o fim. As mãos divinas estão repletas de luz. Suavemente a luz transborda e se derrama sobre você, como cascata dourada de invisível e ignota essência. A alma, pouco a pouco, se impregna de doce felicidade, permitindo o renascimento íntimo dos mais nobres propósitos de elevação, progresso e realização. Banhado em sublime força, você se entrega profundamente ao doador da luz, absorvendo as energias que darão a partir de agora novo e abençoado impulso ao seu viver. Sinta agora à sua volta a presença de Jesus, que te pergunta: me chamastes? Estou aqui. O que queres de mim hoje? De que precisas? Peça, meu filho, peça, minha filha. Estou aqui para ajudar. Faça agora o seu pedido especial a Jesus, enumerando os problemas e as dificuldades que o afligem. Escutei o que pedistes, com amor e atenção. Agora, conto com a tua fé, a tua confiança em mim, para a solução dos teus problemas. Vai em paz. Te acompanharei com os olhos, não te perderei. Creia em Deus, creia também em mim. Estarei com você todos os dias, até o fim. Seja feliz. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não vou-la dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração. Crede em Deus, crede também em mim. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Os bons espíritos, os espíritos puros e as falanges de luz também enviam a você agora as melhores emanações de paz, saúde, alegria e refazimento,
do mais altos, desde as mais belas cidades espirituais até a morada dos anjos, em uníssono com o Criador, uma radiosa luz o envolve plenamente. Você não está só. O universo inteiro pulsa o amor de que se constitui, e este amor quer tocá-lo agora, em toda a sua plenitude, para que os problemas, as dores, as enfermidades e as dificuldades em geral sejam afastadas em favor da sua paz e renovação. Você está recebendo vida, vida em abundância. Guarde-a no coração. O passe está sendo finalizado. Respire pausadamente e repita agradecido. Obrigado, Senhor, por este dia. Que ele me seja produtivo e feliz, como tu desejas. Assim seja. Boa noite, gente. Boa noite, Dona Isabel. Boa noite, Toninho. Boa noite, para nós tudo aí, viu? Boa noite, Pedro. Fica com Deus. Tchau. Pedro. Até quinta. Tchau, Pedro. Tchau, Dona Isabel. Até mais. Tchau, tchau. O microfone está desligado. Falou. Com Deus, até mais. Tchau, tchau.